Bom dia, vamos ao currículo da Prefeitura de Cajamar, para quem vai prestar o concurso aí de Cajamar. Lembrando, o currículo de Cajamar, ele vai seguir tudo da BNCC, tá? Embora tenha o currículo, eles se basearam tudo dentro da BNCC. Então, eu sugiro a vocês que estudem toda a BNCC, porque automaticamente vocês vão estar estudando o currículo de Cajamar, tá bom? Mas vamos dar uma revistada aqui no currículo de Cajamar, tá? Só para vocês terem essa certeza aí. Vamos lá. Então, vejam, pelo sumário, nós temos a apresentação, a introdução, o currículo. Vejam que a BNCC, o currículo paulista e o currículo de Cajamar estão juntos, falando a mesma língua, tá? Então, eles colocam a educação integral, que é a educação que tem o desenvolvimento completo, né? Desenvolvimento em todos os aspectos, isso é educação integral. Eles não estão falando de educação tempo integral, e sim de uma educação integral, que tem todas as dimensões, tá bom? Envolve todos os aspectos físicos, emocionais, sociais, cognitivos, etc. E daí, o currículo de Cajamar vai seguir as mesmas competências gerais da BNCC, tá? Temas contemporâneos e integradores do currículo de Cajamar, que nós vamos ver. A organização do trabalho do currículo de Cajamar é o mesmo que é apresentado pela BNCC, tá? A avaliação é a mesma. Eles seguem as mesmas coisas da BNCC, tá? Então, aí vocês têm, eles vão falar da educação infantil, tá? Que é o mesmo da BNCC, referente ao currículo do infantil, avaliação no infantil, concepção de criança e infância, o cuidar e o educar, os eixos estruturantes, que é as brincadeiras e as interações, são os mesmos da BNCC, enfim, eles seguem tudo que está na BNCC. A organização dos espaços, materiais e tempos na educação infantil, a transição do infantil, creche para pré-escola e pré-escola para o ensino fundamental. A avaliação na educação infantil, relembrando, é feita através de observação e registro, acompanhamento e registro, tá? Trabalho com projetos na educação infantil, enfim, vai seguir a mesma coisa. A importância do acolhimento e adaptação na educação infantil, tanto para os alunos quanto para os professores. Os campos de experiências são os mesmos que aparecem na BNCC, os mesmos que vão aparecer no currículo de Cajamar, são 5 campos de experiências aí. Relembrando quais são eles: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Lembrando para vocês associarem o eu e o outro nós, autonomia, responsabilidade, conhecer a si mesmo, né? Identidade, nome, ok? Corpo, gestos e movimentos, vocês podem associar à educação física. Escuta, fala, pensamento e imaginação, vocês podem associar à língua portuguesa. Traços, cores e formas, vocês podem associar a artes. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, vocês podem associar a ciências, a matemática, a história, a geografia, ok? Depois vocês têm a etapa do ensino fundamental, que também vai seguir o da BNCC. As áreas do ensino fundamental, a área de linguagens, por exemplo, é o português, inglês, artes e educação física, tá? São os eixos que fazem parte da área de linguagens no ensino fundamental. Então, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, ok? Depois tem a área da matemática, a área das ciências da natureza, que é ciências mesmo, e a área de ciências humanas, que vem entre história e geografia, ok? São os mesmos, tá, gente? Tudo que é trabalhado da BNCC é o que está no currículo de Cajamar, ok?
Ó, aqui só é um resumão, lembrando que é um resumão, tá? Então, aqui na introdução vai falar a ideia que Cajamar teve foi se baseando pela BNCC, que é um documento norteador aí, que foi feito, reformulado em 2017. Então, o currículo de Cajamar segue a linha da BNCC, tá bom? Só recapitulando aí para vocês. Vamos lá. Então, aqui vai falar da BNCC, por isso que eu falo a importância de vocês estudarem a BNCC. Então, quer estudar o currículo de Cajamar, estude a BNCC, que lá já, inclusive aqui no canal nós temos, tá? A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso é um foco muito importante para vocês, tá? Aqui, novamente, né, falando da BNCC. Então, vejam, aqui, no caso da educação infantil, eles vão seguir os eixos estruturantes, mesmo da BNCC. Quais são os eixos estruturantes da educação infantil? Brincadeiras e interações. Aí tem os direitos de aprendizagem da educação infantil e os campos de experiência. Segue esta linha, tá? No caso do ensino fundamental, vai seguir o quê? Mesmo da BNCC. É dividido aí em linguagens, que é a língua portuguesa, língua inglesa, educação física e arte. Eles também vão colocar como opção língua espanhola, tá? Ou língua inglesa ou língua espanhola. Ciências, é ciências mesmo. Ciências humanas, dividido em história e geografia, tá? E o ensino religioso, que também contempla a BNCC, tá bom? Então, vamos lá. Isso eu tô passando rapidamente, porque tudo está na BNCC, que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vai seguir o da BNCC, que é o mesmo. Aqui são as competências gerais da BNCC e o currículo de Cajamar adotou os mesmos, tá? Conhecimento, pensamento científico crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida. Argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. São os mesmos que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Ó, só vou passar, porque como a gente vai ver a BNCC, então vai ficar repetitivo, tá? Por isso que eu falo que a ideia é vocês estudarem a BNCC. No caso de avaliação como processo, ela é contínua, ela é diagnóstica, ela é formativa, ela é somativa, ok? Então, nesse sentido, ó, diagnóstica, formativa, somativa, o tipo de avaliação que eles pedem, que vai seguir os autores que vocês vão estudar também. Bom, vamos lá pro infantil. Vejam. Eu estou passando rapidamente porque vocês vão estudar pela BNCC, tá? É só para vocês verem que tá igual a BNCC, para vocês não confundirem. Educação infantil é a primeira etapa da educação básica, isso já está na legislação federal, na LDB, que contempla crianças de 0 a 5 anos, sendo 0 a 3 creche, 4 e 5 pré-escola. Importante o conceito de criança, que também está na BNCC. Criança é um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas, vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. E o currículo, qual é o conceito de currículo? É o conjunto de práticas, vivências, experiências de tudo que a criança tem, né, que os alunos têm. Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural
artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos. Aqui nós estamos falando da educação infantil, ok? Vamos lá. Aqui, o cuidar e o educar é de extrema importância, tá? Então, tem que deixar de lado o assistencialismo. A criança não vai para a escola só para ser guardada, cuidada, e sim cuidar e educar, tá? Tô pegando as palavras-chave, as partes principais para vocês, porque vocês vão ter na BNCC já, tá bom? Então, a gente vai estudar pela BNCC, mas é só para vocês verem que o currículo da BNCC está realmente, o currículo de Cajamar está dentro da BNCC. O cuidar e o educar, tá? São de extrema importância. A criança vai para a escola para quê? Para ser cuidada e educada, as duas coisas. É um direito social das crianças serem cuidadas e educadas, ok? Vejam lá. Os princípios são os mesmos da BNCC, princípios éticos, políticos e estéticos, continua. E quais são os direitos? Conhecer-se, conviver, brincar, explorar, participar. Olha lá, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se são os direitos, os 6 direitos das crianças. Ó. Participar, explorar, expressar, conviver, brincar e conhecer-se. São os 6 direitos. E depois entra nos campos de experiência, que são 5, que nós já falamos, né? Vamos recapitular aqui, ó. Peraí, vamos chegar lá. Avaliação eu já falei. Vamos lá, vamos lá. Só recapitular, tá, gente? Porque vocês vão estudar a BNCC. Pela BNCC fica fácil o currículo de Cajamar, porque é a mesma, né? Eles seguem a mesma linha. Vamos lá. Na educação infantil, quais são os campos de experiência? Repetindo, o eu, o outro e o nós. Vamos lá. O eu, o outro, o nós é o primeiro. Aqui. Ainda tem, ainda tem. O eu, o outro e o nós. Depois, se vocês quiserem dar mais uma olhada, tá? Corpo, gestos e movimentos, que vocês vão associar à educação física, tá? Em todos os campos de experiência vem os 6 direitos das crianças, tá? Corpo, gesto e movimento, vocês vão associar à educação física, tá? Tudo isso é do corpo, gesto e movimento, é um dos campos de experiências, mas nós não estamos estudando por aqui, vocês vão estudar pela BNCC, que fica muito mais completo e mais dinâmico, mais fácil, tá? Porque o currículo, vocês olham a BNCC, é o currículo de Cajamar. Escuta, fala, pensamento e imaginação, vocês vão lembrar de língua portuguesa, tá? Língua portuguesa. Escuta, fala, pensamento e imaginação, língua portuguesa. Tem esse material em PDF também, ok? Ó, depois, dentro do campo de experiência, traços, sons, cores e formas que vocês vão associar a artes, que vai trabalhar em artes com as crianças. Na BNCC tem já um slide prontinho para cada campo de experiência, tá? Só vocês pegarem para estudar. Vejam. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Vocês vão associar as ciências, a matemática, a história, a geografia, tá? Não esqueçam de olhar e estudar a BNCC.
Fica muito mais fácil do que vocês olharem tudo isso daqui, tá? Porque lá já está resumidinho para vocês. E o ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica, certo? Que comporta os alunos de 6 a 14 anos, do 1º ao 9º ano. Vejam que vai seguir novamente a BNCC. Então, vocês têm a área de linguagem. A área de linguagem compõe língua portuguesa, arte, educação física e inglês, podendo ser usado também a língua espanhola, tá bom? Então, tem a área de linguagem, que é português, artes, educação física e língua inglesa. Aí vocês têm a área da matemática mesmo. Arte. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para recapitular, apesar que vocês vão estudar o português, né? Português, ok. Aí vocês têm área de arte, que é para estudar artes visuais, dança, música e teatro. Tudo está na BNCC, tá, gente? Só estou dando uma recapitulada para vocês verem que é o mesmo que está na BNCC. Educação física. Lembrando que tudo através de brincadeiras, de jogos, tá bom? Vamos lá. Língua inglesa. A matemática, tá? A área da matemática aí, que ela vem sozinha, ok? É matemática. Tudo que é para ser trabalhado vai estar na BNCC. Ciências da natureza, que é ciências mesmo. Estou só passando para vocês verem que é a mesma coisa do que vai estar na BNCC. Ciências humanas, que é dividida em história e geografia. Ok? Então, esse é o currículo aí. E tem o ensino religioso, mas é a partir do 6º ano, daí não vai entrar aí para vocês, tá bom? Então, recapitulando, é isso do currículo de Cajamar. Mas vocês vão estudar por aqui? Não, vocês vão estudar pela BNCC, tá? Só para lembrar que vocês vão estudar pela BNCC. Tudo bem? Então, estudou a BNCC, já sabe o currículo